Alô, caros amigos do Speed. Está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR em Atlanta. Carros brasileiros clássicos de rally. Copa Montana Chevrolet. O segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando de NASCAR. Depois de quase 4 horas de corrida, Tony Stewart consegue a primeira vitória dessa temporada. Kyle Edwards foi o segundo colocado, Jimmie Johnson na terceira posição. O Jeff Burton, o quarto colocado, e Kyle Busch completando a lista dos 5 primeiros. E Tony Stewart, Sérgio, embalando na hora certa. Tony Stewart tradicionalmente ele melhora depois do verão, já vinha melhorando, finalmente conseguiu sua primeira vitória nesta temporada e entrando com moral para o Chase. Isso vai ser importante para ele, evidentemente. Temos outros pilotos, Kevin Harvick, Jimmie Johnson, etc., mas terminando bem essa fase preliminar, entrando com moral. Outro destaque para Kyle Edwards, fez uma excelente prova, teve o segundo lugar, em alguns momentos liderou com moral, e acho que é outro piloto que a gente também vai ter que prestar atenção no Chase. O Buchinho salvou a honra da Joe Gibbs, terminando na quinta posição, mas o Denny Hamlin, que começou forte, terminou fundindo o motor. Será problema para os torcedores de Denny Hamlin? E preocupante, o carro do Joey Logano também teve problemas com o motor, portanto 2 carros da equipe com o mesmo motor, mas como você disse, o Kyle Busch salvou a honra da equipe, ficou para trás, chegou a ficar uma volta atrás, até devido a um erro que ele cometeu na entrada dos pits, foi capaz de se recuperar, mas simplesmente não teve gás para chegar ali à frente, mas quinto lugar, um excelente lugar para o Buchinho. E agora os 12 primeiros basicamente decididos, não oficialmente, mas não deve ter nenhuma modificação. Você acompanha aqui a tabela dos 12 primeiros. E Sérgio Lago agora, na próxima semana, apenas vitória. Eu acho que em matéria de classificação a gente não tem muito mais o que falar, apenas ver quem vai estar forte já para o começo dos playoffs. Basicamente foi definido. E matematicamente o Clint Bowyer ainda pode perder a 12ª posição para o Ryan Newman, que é o novo 13º colocado, mas a chance é basicamente mínima. E talvez aí a prova de Richmond sem menor emoção em termos de pontuação desde o início do Chase. Agora, como Tony Stewart, outros pilotos estarão tentando se posicionar a partir da próxima prova para entrar bem no Chase. Agora, Sérgio, nesse último fim de semana, o Miguel Paludo fez a segunda apresentação dele na Truck Series, 20ª posição. Eu considero positivo. Você também comparte essa opinião? Concordo com você. Eu diria que, comparando a primeira prova dele de Bristol com essa, eu acho que Bristol, de certa maneira, foi mais positiva. Claro, ficar entre os 10 primeiros é sempre uma coisa bastante boa, mas eu destacaria como importante. Primeiro, ele não cometeu nenhum erro. Isso é muito importante. Depois a gente tem que considerar que foi a primeira prova dele num autódromo de 1,5 milha, num autódromo veloz. Isso também conta, isso bastante positivo. Então eu acho que de maneira geral foi muito bom, não fez nenhuma besteira, terminou entre os 20 primeiros e pelo que eu sei, Roberto, ele teve problema ali de engatar a 4ª marcha da terceira e isso certamente atrapalhou em alguns momentos, mas ele vinha bem, ele chegou a ocupar o 9º lugar, então acho que positivo, apenas não quero que veja de maneira negativa de eu dizer que acho que Bristol foi melhor, acho que foi bastante positivo. Muito bem, agora chega a hora do segmento Maquineta do Tempo e não esqueça, a série já está disponível no site uracer.com.br. A primeira corrida oficial da DKV foi em 59, nas 1000 milhas brasileiras. Correram 3 carros oficiais da fábrica e foi muito bonita essa corrida. Por incrível que pareça, o DKV com o Marinho largou e liderou a primeira volta da corrida. Quer dizer, um DKV com motor 1000, ainda não tinha, vamos dizer, muita potência. A potência dos motores DKV veio com o tempo, né? Não foi a primeira corrida, talvez o motor tivesse 50 e poucos cavalos. E o Marinho largou super bem, largada alemã, e liderou a primeira corrida da equipe oficial da DKV, foi liderada a primeira volta, depois as carreteiras passaram, tal, mas ele liderou uma parte da corrida. Em 1956, a Vemaguete foi o primeiro automóvel feito no Brasil. E a fábrica DKV entendeu as vantagens de criar um departamento de competições. Eles usavam Interlagos como laboratório e usavam a propaganda do DKV que 1.000 milhas de 1.608 quilômetros, né, 1.608 exatamente, correspondia a 40 vezes de uso normal, ou seja, 64 mil quilômetros de uso diário.
Então você imagina a economia que uma empresa, que uma montadora faz usando uma corrida. Imaginar 64 mil quilômetros, você reuniu o grupo de teste, os pilotos de teste. Tempo, enfim, tudo. Naquela época, a fábrica via as corridas apenas como um laboratório, sem pensar nas vantagens do marketing. Primeiro era um laboratório de teste. Os carros eram totalmente brancos, desprovidos de qualquer anúncio de patrocínio e tal. Eles não tinham nada, não era menção, não era uma troca de... Eventualmente tinha alguma revenda escrito, porque o revendedor DKV, mas não a ponto de fazer, como hoje, tudo é movido a parcerias, né? Talvez a primeira equipe que entendeu de verdade a profissionalização do automobilismo no Brasil tenha sido a equipe Willys. E logo após o intervalo, o Museu do Automobilismo Brasileiro tem agora carros clássicos de rally.